Eu sou Marcelo Esperandil, da Esperandil Tactical Concept, e o tema é calibre 9mm ou calibre .40. Então, vamos lá, que esse tema é polêmico. Eu sei que nesse debate eu vou perder vários amigos, mas a verdade dói e a gente vem para trazer a verdade. Vamos lá então. Para que eu possa falar sobre 9mm versus .40, eu tenho que rapidamente falar sobre Stopping Power. E Stopping Power é o conceito do poder de parada. Esse estudo começou lá em 1856, a gente está falando Guerra do Ópio, depois mais no final do século XIX, 1890 e alguma coisinha, a gente já está entrando na Guerra da Independência da Filipinas, beleza? E a ideia foi buscar a concepção de um calibre na qual tivesse um poder de parada ou uma incapacitação imediata com um único disparo. Então os estudos remontam ao final do século XIX e eles continuam durante o próximo século até os dias atuais. Então a gente teve estudos, em 1902 com disparos em cadáveres, a gente teve estudos na década de 90 atirando em ovelhas, também atirando em bovinos, depois a gente teve relatórios comparativos com confrontos armados do FBI. Existe uma literatura do Marshall e do Shannon que se chama Stopping Power, um estudo do poder de, na verdade, um estudo definitivo do poder de parada para armas de porte. Então, foi um estudo feito em 1994, na qual ele consagra o Stopping Power e ele tem uma tendência, uma vertente voltada para o calibre .40. Mas tudo isso acontece por quê? Porque em 1986 existe um evento chamado Miami Shootout, na qual 8 agentes do FBI entram em confronto com 2 ladrões de banco. Esses ladrões de bancos, eles são atingidos por disparos de arma de fogo, obviamente dos agentes do FBI. No entanto, um deles, ainda que levou vários disparos, ele ainda mata 2 agentes do FBI e vai ferir outros, na quais dos 6 sobreviventes, 2 deles acabam tendo problemas neurológicos, Então o cara acabou ficando lesionado aí, com sequelas para o resto da vida. Mas a partir desse evento, e obviamente foi um evento que durou menos de 4 minutos, foram mais de 140 disparos, a partir de relatos de testemunhas, relatos dos agentes, dos sobreviventes e pela própria perícia, eu estou resumindo obviamente aqui o evento, se chegou numa conclusão na qual os calibres das armas utilizadas elas não foram eficientes, eficazes naquilo que se propunha fazer, que era a neutralização ou incapacitação de ameaças. Os agentes na época usavam revólveres calibres 357, no entanto a munição utilizada era calibre 38 e alguns deles usavam pistolas Smith Wesson no calibre 9mm. Os assaltantes de banco usavam revólveres, um deles uma calibre 12, alguns agentes do FBI também usavam calibre 12, na verdade shotguns, ou escopetas calibre 12, e um deles usava um Mini 14 223. Então o que aconteceu? Esses dois assaltantes de banco, eles foram alvejados, foram feridos mortalmente, mas não incapacitados de forma imediata. Então essa incapacitação ela foi posterior e enquanto eles ainda estavam vivos, mas sob efeitos dos disparos, eles ainda conseguiram, um deles conseguiu matar 2 agentes do FBI e eles utilizavam uma arma de capacidade superior, não só na quantidade de munições, mas também quanto à energia do projétil, A gente está falando 223, enquanto os agentes do FBI ficaram com escopeta calibre 12, pistolas 9mm da Smith Wesson e revólveres 357 com munição 38. E o estudo do FBI, ele chegou na seguinte conclusão. Primeiro que mesmo que os agentes estivessem usando coletes, na qual não estavam, não seriam suficientes para parar os projéteis, de 223, 556. Outra coisa que aconteceu, o tipo de arma utilizada, o emprego do revólver em detrimento da pistola com maior capacidade. Então era muito importante que eles tivessem pistolas. Outra, eles estavam usando armas legais, mas eles precisavam compor equipes de SWAT, tipos de respostas para poder utilizar fuzis, o que seria muito interessante. Após isso, o FBI entendeu que era importante que seus agentes portassem também armas longas, carabinas, para que fizessem frente ao poder de fogo, a capacidade combativa de ameaças potenciais como ladrões de banco. Então ficou um estudo, E a gente no Brasil tem ainda polícia que quer usar revólver, porque ele fala que com 5 tiros ele resolve. Resolve porra nenhuma, porque a capacidade
em testes feitos em laboratórios, em testes realizados a partir de estatísticas de confrontos armados, o FBI chegou na conclusão que você tem uma efetividade em disparos até 6 metros de 20%. Então não é nada, beleza? 20%, se você der 5 disparos, é um acerto só, tá ok? E a partir disso, o que acontece? O FBI chega numa conclusão e começa a estudar o calibre. Por quê? Porque ele bota a culpa no calibre, ele não bota na perícia dos seus agentes. Então, dá uns 140 disparos, os marginais são alvejados, um deles é alvejado por 12 disparos e tudo o resto, o tiro ficou na lata, ou não pegou, ou não teve o seu destino como deveria ter. Mas, de uma maneira geral, a perícia dos agentes da época não foi suficiente para resolver. Não tinham técnicas de VCQB, o princípio da abordagem, da conveniência da abordagem, de fazer no local certo e no momento correto, não foi respeitado. Enfim, para aquela época, 1986, e a gente está falando de 11 de abril, né, que foi a data, eles não usaram todos os recursos, até por desconhecimento de protocolos e tudo mais. Enfim, o FBI começou um estudo e pouco tempo depois ele chegou na conclusão que o 10mm seria o calibre ideal. Porém, o 10mm tem uma energia muito grande, uma dimensão de pistola grande também, e isso gera um recuo muito grande. Quer dizer que o controle dessa arma fica muito difícil, principalmente se o operador for pequeno, se for mulher e tal, pela complexão física. Observou-se que como é uma arma de muita energia, de muito recuo, é difícil de controlar. Então isso influencia diretamente nos disparos consecutivos e precisão dos próprios disparos. Então criou-se um híbrido, né? Chegou a um estudo na qual, ao invés de a gente melhorar propelente, melhorar calibre, e eu estou usando aqui como referência, galera, não só o artigo que foi lançado essa semana com respeito a William Pett lançou algo falando sobre o Meirelles, que foi um dos agentes que sobreviveu, ele escreveu um livro a respeito do evento, mas também um estudo muito bem feito do Coronel Pacola, do Mato Grosso. Um abração aí, Pacola, cara super inteligente, operações especiais, fez um puta de um artigo fazendo um comparativo, e também um texto do Capitão Bechara, da Polícia Militar do Pará, e também, obviamente, o livro do Alan Antunes, né, 8 mitos de arma de fogo, que são sensacionais, fonte de consulta, e o próprio Humberto Wedlin, um abração, Humberto, que tem 3 livros a respeito de sobrevivência policial, confrontos armados e dinâmicas de confrontos armados. Então, o que acontece de uma maneira geral? Chega-se no calibre .40, que nada mais é do que um 10mm curto, com uma força, né, uma energia um pouco menor, uma massa um pouco maior que o 9mm, e se começa a utilização desse calibre pelo FBI. Obviamente que o FBI dita a tendência das polícias norte-americanas e, consequentemente, dita também a tendência das polícias de outros países, como a polícia no Brasil, beleza? Tudo isso faz com que o .40 Smith Wesson se torne um calibre policial. E se ele é um calibre policial, ele se torna também difundido para um calibre de defesa. Por isso que muita gente acaba buscando, migrando para os calibres na qual a polícia utiliza. Então, ele vai para o calibre .40, beleza? Ok, aqui eu faço um parênteses. Vamos lá para o 9mm. Da onde vem o 9mm? O 9mm ele vem do início do século XX. Ele foi criado em 1917 e ele foi criado pelo Luger, né? Então ele se chama 9mm Luger. Porém, ele foi feito em um calibre para guerra. Logo depois de a nomenclatura 9mm para Bellon, né? O 9mm nada mais é que o 9 por 19. O 380, o ponto 380 seria o 9 por 17, né? Ou 9mm curto. Mas o 9mm Luger, ou 9mm para Bellon, ele é um calibre feito para guerra. Então as forças militares ainda continuavam com a concepção do 9mm, que é um calibre com muito mais velocidade e uma massa menor. Beleza? Trazendo essa história dos calibres. Então o FBI chega nessa conclusão, vamos para o ponto 40. Porém, em cima de vários outros estudos e, obviamente, estatísticas, né, baseadas em confrontos armados, e é muito interessante que a gente voltar lá para o Stop and Power, estudo definitivo, né, do poder de parada para as armas curtas, do Marshall e do Shannon. Eles fizeram isso com base nos confrontos armados, onde as vítimas foram incapacitadas com um único disparo. E é muito interessante que se o agressor ele não reagisse e tivesse incapacitação imediata, contava, e se o agressor fugisse, mas ele caísse em até 3 metros, também contava. Então eles pegavam ali 100 confrontos armados, onde o cara usou ponto .40, e se verificava dentro desses 100 confrontos quem teve neutralização imediata ou quem correu até 3 metros e caiu e ficou. Beleza? Então realmente foi um estudo bem tendencioso, bem sem vergonha, e no final das contas o Stop Power nada mais é do que um efeito de marketing para empurrar a munição para quem está comprando e tem o conhecimento leigo. Mas ainda assim continua nas nossas academias
de polícias no Brasil esse conceito do Stopping Power, que é um conceito mítico, né? Acreditar em Stopping Power é igual acreditar em unicórnios. Não existe, beleza? Só nas camisetas VTC. Vamos lá. Então, voltando. Esperandil, e aí eu tenho a 9 e a 40. Em 2017, os Estados Unidos, o FBI, ele faz um novo estudo, ele conclui um novo estudo e ele chega na conclusão que não há stopping power de .40 ou 9mm. Na verdade, ele volta para o 9mm, para o calibre 9mm, a gente está falando em 2017. E, com base nisso, inicia-se uma onda de transição das polícias americanas e também nós aqui do Brasil, algumas forças, agências já começaram a fazer essa migração para o 9mm. A gente está falando da PRF, a gente está falando da Polícia Civil e Militar do Paraná, a gente está falando de outras polícias do Brasil que estão agora voltando, migrando para 9mm. Mas de uma maneira bem prática, para quem está ouvindo a gente aí, seguindo a gente nessa live, Esperandil, como é que funciona isso de uma maneira bem prática? Se eu pegasse uma pistola .40 e pegasse uma pistola 9mm e fosse para o stand. Bom, de maneira bem prática, tá? Você vai perceber que a 9mm, em detrimento da 40, ela tem uma capacidade de munição muito maior. O estresse gerado na arma pela pressão interna da munição também é menor. Isso dá uma vida útil da arma maior. A 9mm tem uma vida útil muito maior que a .40. O gasto com a munição, o custo da munição também é muito mais barato, seja ela original, e para recarga eu não posso afirmar, mas para original é muito mais barato, beleza? É muito mais fácil você treinar num calibre de recuo reduzido do que numa .40. Então 9mm para o treinamento, além de ser mais barata, vida útil da arma maior, por ser uma arma um pouco mais suave, com menos recuo, mais fácil de controlar, tem um treinamento muito mais fácil, beleza? E aí o que acontece? Se ela tem um recuo menor, uma energia menor, né, uma massa menor lançada com ferrolha retaguarda, o que vai acontecer isso de uma maneira prática nos disparos consecutivos? Simples, você consegue ter uma maior precisão e uma resposta de disparos consecutivos mais rápida. Isso quer dizer o quê? Você atira mais, no menor tempo possível e com disparos mais precisos, porque você melhora o controle da arma. Quando eu estou falando em controlar a sua arma, eu estou falando o seguinte, existe um eixo X e Y. A sua arma vai trabalhar em um dos dois eixos. Se você tiver um bom controle sobre a mecânica da sua arma, você vai controlar ela em X. Mas se a sua mecânica, seu controle mecânico for ruim, sua gestão de recuo for ruim, ela vai dançar muito em Y. Isso vai atrasar você recolocar ela na posição correta e realizar o próximo disparo. Por isso que existe um cone de dispersão muito amplo, muito grande, mesmo em alvos longitudinais. Resumindo, se você atirar de qualquer jeito, aculha. Você vai acertar a velha, o cara do posto, a mulher da conveniência, todo mundo, menos quem você tem que acertar. E o que define um confronto armado são disparos precisos, consecutivos, que façam a neutralização da sua ameaça o mais rápido possível. Afinal de contas, existem 3 maneiras de neutralizar uma ameaça. A primeira delas de forma imediata, trabalhando no tronco encefálico ou na região entre íon e C7, né? Basicamente a base aqui do pescoço, quando faz a ligação com o crânio. Então, secção da medula espinhal. A segunda maneira é você, através de um choque hipovolêmico, causar a perda da oxigenação do cérebro e com isso o cara perde o nível de consciência, ele vai cair, obviamente, vai ficar neutralizado. Mas isso é uma incapacitação indireta, porque você precisa de vários disparos, causar uma maior quantidade de hemorragia para o cara perder uma maior quantidade de volume de sangue, beleza? E a terceira é a incapacitação psicológica, é quando o cara toma um disparo e, em decorrência desse disparo, ele fala o seguinte, cara, não dá mais para combater, não é para mim, e ele para. A gente chama essa incapacitação emocional psicológica, ela tem várias variáveis, né? Dentre elas, o cara pode estar sob efeito de drogas, adrenalina, ímpeto, segurança emocional, como o Manigla fala muito bem, então não dá para contar com isso. Por que eu quero um projétil como 9mm de uma alta velocidade e capacidade de penetração? Porque a primeira coisa que interessa para nós é a topografia corporal, aonde esse tiro pega. Beleza? Por isso disparos precisos. Então, se eu conseguir meter isso no tronco encefálico, o cara vai desligar. Mas se eu conseguir disparos rápidos na altura do peito, eu consigo pegar grandes vasos, órgãos vitais, tudo que está atrás da costela é muito importante para nós. Segundo ponto, quando eu falo topografia corporal, eu também preciso considerar como segundo fator a penetração, quanto essa munição entra. Então, quanto maior a capacidade de penetração, e a gente fala assim de 12 a 18 polegadas, numa gelatina balística 10%, é o que eu preciso de penetração para pegar um órgão vital, para pegar um grande vaso. E é muito importante o quanto ela penetra, por isso esqueçam munição hollow point. Hollow point, ponta plana, eu quero munição ogival. Capacidade de penetração não tem a ver com calibre, tem a ver com o quê? Com o tipo de ponta. Então, munição ogival, velocidade, bota velocidade e munição ogival. Isso que vai garantir a penetração. E por fim,
o diâmetro da munição, né? O diâmetro da munição que vai dar minha cavidade permanente, né? O quanto ela entrou. Galera, 9 milímetros e 10 milímetros, 9 milímetros a ponto 40 é a 10 milímetros, então 9 para 10 não vai fazer tanta diferença assim. Então a última coisa que interessa para mim é o calibre. O custo-benefício do 9 milímetros em relação ao 40 é muito superior. Então, além de ser uma munição de fácil controle, de melhor penetração, o diâmetro é quase imperceptível. Tanto que o que os legistas falam, é muito difícil você definir o calibre pelo tipo de penetração num calibre de 380, 38, 9, 10, 45 ou 40. O cara vai olhar e vai falar o seguinte, cara, os caras vão fazer a mesma coisa. Do jeito que fez aqui não vai ter tanta diferença assim. Por quê? Porque o que define realmente é a topografia corporal e depois o quanto ela penetra. Beleza? Então, esqueça calibre. Por isso que há muito tempo eu já usava .380 ao invés da 40 Taurus. Então eu usava minha Glock 380, hoje eu tenho uma Glock 9mm. Por quê? Porque interessa o quanto eu tenho de controle. Quando eu falo de controle da arma, pessoal, eu estou falando sobre conceitos que nós aplicamos na ITC, no Combat Pistol Expert, por exemplo. Eu estou falando de empunhaduras. Você já ouviu falar sobre empunhaduras paralelas? Você já ouviu falar sobre resiliência de mola? Você já ouviu falar sobre biomecânica aplicada à sua empunhadura? Você já ouviu falar em conectar pinos? É disso que eu estou falando. Gestão de recuo voltado a disparos de combate, a maior quantidade de disparos no menor tempo possível. Por isso que você vem para cá e você aprende conceitos para entender a melhor forma de segurar sua arma na mão. É isso que interessa. Por quê? Porque a 6 metros de distância, sabendo que o confronto armado dura numa média de 3 segundos, o máximo de disparos com a maior precisão possível. Quando a gente fala precisão, eu vou pegar um termo do Maniglia, é o tiro sobre demanda, é onde eu preciso colocar e quando eu preciso colocar. Quer dizer, eu tenho uma ameaça na minha frente, eu preciso sacar minha arma e realizar o máximo de disparos precisos, no menor tempo possível. Como é que eu faço isso com a .40? Você vai ver que é difícil controlar essa arma. Agora, se eu te botar de frente para a mesma ameaça com 380 ou 9mm que vai dar a penetração que eu preciso, já era. Então, trabalha na ponta, ogival, trabalha no calibre 9mm que tem uma alta velocidade e uma grande capacidade de carregador, beleza? E um fácil controle, porque é uma arma suave. Fechou, galera? Então, o melhor calibre para uso policial, militar ou defesa pessoal é o 9mm, sem dúvida. Mas nunca desconsidere a perícia do atirador, nunca considere a habilidade individual do atirador. É fundamental a capacidade que ele tem de gerir o recuo da arma e colocar a arma num processo sinestésico onde ele precisa. Beleza? Então, no final das contas, o que interessa para nós é perícia de tiro. Aonde ele coloca o disparo, quando ele precisa colocar esse disparo. Se ele consegue controlar muito bem uma 40, tá perfeito. Se ele consegue controlar muito bem uma 9, perfeito. Se ele consegue controlar muito bem a 45, sensacional. Agora, se ele quiser trabalhar no estado da arte, ele vai pegar um projétil de alta velocidade com uma ponta ogival e, nesse caso, ele vai cair na 9mm. Beleza? Então, esqueça Stop Power, busca 9mm, busca 380, pega essa 40 e vende pro amigo, porque para defesa pessoal, uso policial ou militar, esqueçam, beleza? É tudo falácia, é tudo eurismo da confirmação, é tudo processo midiático e marketing para vender pistola, para fomentar mercado e por aí vai, galera. Beleza? Vamos com tudo, rapaziada. Quero mandar um abração, um excelente domingo para quem ficou. E é isso aí. Esse vídeo vai pro YouTube, beleza? Então é isso aí, galera. Lembrando, curta a nossa página, assista o nosso canal, siga o nosso Instagram, compartilhe as nossas redes sociais e dá uma entrada no nosso site etcteam.com.br e se liga nas novidades. Valeu, galera. Vamos com tudo. Um grande abraço e é isso aí.